Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Presidentes dos Tribunais Superiores, Senhores Membros do Governo, Senhores Deputados, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, filhos, netos, família de Sofia de Melbrenner Andressen, escritores, artistas, amigos de Sofia, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Estamos aqui para dar à memória de Sofia de Melbrenner Andressen a altura que ela deu à vida e à poesia que dela foi o centro e o sentido. Estamos aqui porque reconhecemos na sua voz a voz que continua a dizer o que é preciso ser dito. Estamos aqui porque ouvimos essa voz dizer: o poeta escreve para salvar a vida. Acredito que a poesia se opõe, por sua própria natureza, à degradação. Estamos aqui para lembrar o que Sofia lembrou num tempo subjugado e entregue à ameaça, como também é o nosso. Não somos apenas animais apossados na luta pela sobrevivência, mas somos, por direito natural, herdeiros da liberdade e da dignidade do ser. Aqui, olhamos o rosto da sua ausência e dizemos o nome que lhe foi dado como uma predestinação: Sofia, sabedoria. Afirmo de novo, não são os poetas que precisam de nós, somos nós que precisamos deles e das suas palavras de vida e de morte. Não é Sofia que precisa de nós, somos nós que precisamos dela, como se, nesta hora, ela fosse o nosso Orfeu e nós dela, a Eurídice. A concessão das honras do Panteão Nacional a Sofia de Melbrenner Andressen, por decisão unânime da Assembleia da República, faz da sua memória um símbolo coletivo, mas não faz, nunca fará de Sofia um escritor oficial ou um poeta de regime, mesmo daquele, o nosso, que a reconheceu e que ela reconheceu. Assim é, e assim será sempre, porque a poesia de Sofia torna impossível a sua apropriação, a sua expropriação. Há nela a liberdade livre, a vida viva, a grandeza nua, o fogo firme, que a não deixa ser senão de quem nela encontra o que ela é. Como se avisasse, Sofia disse: os centenários, as homenagens, as comemorações não me parecem muito importantes. A poesia, porque é real, não precisa de ser oficial. Porque é sagrada, não precisa de ser consagrada. Porque é uma necessidade cotidiana, não precisa de dias e anos. É por isso que a entrada de Sofia neste tempo, em que os altares dos deuses deram lugar aos túmulos dos homens, é rito, símbolo e sinal. Tem aquela solenidade, irmã do silêncio e da solidão, que é o contrário da pompa e da propaganda. Por isso, este ato que celebramos aqui reconhece o que, com o Hölderlin, Sofia afirmava: aquilo que permanece, os poetas o fundam. Sofia falou da sua poesia como se marcasse as idades da sua vida. Disse ela: na minha infância nem sabia que os poemas eram escritos por pessoas, mas julgava que eram consubstanciais ao universo, que eram a respiração das coisas, o nome deste mundo dito por ele próprio. Sempre a poesia foi para mim a perseguição do real. E se a minha poesia, tendo partido do ar, do mar e da luz, evoluiu sempre dessa busca atenta. Quem procura uma relação justa com a pedra, com a árvore ou o rio, é necessariamente levado pelo espírito de verdade que o anima a procurar uma relação justa com o homem. Aquele que vê o espantoso esplendor do mundo é logicamente levado a ver o espantoso sofrimento do mundo. A poesia pede-me que arranque da minha vida que se quebra, gasta, corrompe e dilui
uma túnica sem costura. A poesia de Sofia, que deu à língua portuguesa a soberania da sua exatidão, é uma arte do ser, uma mnemónica do mundo, um vértice da vida. O fio que a percorre, feito de claridade e de assombro, tem 3 nós de escuridão: o nó da noite, o nó do nada, o nó do não. Podemos dizer dela o que ela disse de Cesário Verde, às vezes algo de rouco, de alucinado e de visionário, atravessa a lucidez dos seus poemas. Na vida de Sofia, os livros sucederam-se como as sílabas da primeira palavra dita no mundo. Foi dessa palavra que ela fez nascer todas as palavras da sua poesia. Com Homero, Sofia aprendeu a ver, com Dante, a imaginar, com Shakespeare, a perscrutar, com Hölderlin, a sagrar. Com eles, aprendeu a ser ela. Esta poesia acredita nos poderes da poesia. É medida e fúria, ânsia e serenidade, evidência e decifração. Procura a unidade e a inteireza, afronta a excomunhão e a divisão, a fratura e a falha. Liga, religa e comunga, alia o caos e o cosmos, o mundo antigo e o mundo moderno, Ulisses e Cristo, o mito e a realidade, a gravidade e a graça, a claridade e o mistério, a felicidade e o terror. No canto de Sofia há o grandioso encontro de uma grande cultura com as suas origens e os seus ocasos, com as suas restituições e as suas rasuras, com os seus crimes e os seus fumes. Neste canto, o passado é a grande pergunta do futuro. No século XX português, Sofia e Fernando Pessoa são o verso e o reverso da moeda com que os deuses vendem o que dão. Com Pessoa, ela travou um magnífico duelo, que é um dos mais violentos diálogos da nossa cultura. Os poemas, os ensaios, o conto inacabado que tem Pessoa como centro são o grande frente a frente de Sofia com esse Édipo que decifra os enigmas, fazendo Deus o espelho que nos rouba o rosto. Ela, inventiva Pessoa, pudesse o instante da festa romper o teu luto, ó viúvo de ti mesmo. Mas num texto que está entre os seus papéis, figuram. Pessoa surge, diz ela, discreto, tímido, solitário, embiocado, meticulosamente delicado, racional e visionário, escondendo um duplo pudor, a lúcida consciência do seu próprio gênio e a sua humanidade desmantelada pelas fúrias. Minhas senhoras e meus senhores, Sofia contou assim. Em 25 de abril de 1974, às 4h30 da manhã, um amigo telefonou-me dizendo que abríssemos o rádio, pois havia uma revolução. O quarto em que ouvíamos o rádio tinha uma porta de vidro que dava para o jardim. E à medida que víamos a revolução avançar e construir-se, víamos crescer a claridade do dia e sentíamos-nos emergir das trevas e do opaco. Foi para nós mais do que uma revolução, foi uma ressurreição. Era Páscoa, vi um povo inteiro habitar a transparência, vi multidões dançar de liberdade. Às vezes, olhávamos uns aos outros e perguntávamos uns aos outros: será que estamos a sonhar? E o amigo disse: mesmo que esta revolução falhe, mesmo que tudo acabe em desastre, nós vivemos isto. Pois o 25 de Abril era para nós mais do que uma libertação política. Era a libertação da vida, a renovação do mundo. Por isso escrevi: esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo.
Há nestas palavras a vivência de um começo, a vontade de um recomeço. Sofia, a antiga portuguesa, cita a antígona grega, fazendo dessa citação um selo com o mundo. Eu sou aquela que não aprendeu a ceder aos desastres. Por isso, no país do medo, os seus poemas não tinham medo. E no tempo da cobardia, a sua coragem não aceitou o inaceitável. Por isso, na Assembleia Constituinte, a sua voz ergueu-se e falou do que permanece. Por isso, ela disse um dia: aos pobres de Portugal é costume dizer: tenham paciência. Mas, na verdade, devemos dizer-lhes: não tenham paciência. Agora, lembro, ouço, vejo. Olho-a desenhada pelos seus próprios gestos e pela elegância deles. Ouço-a a falar de Pascoais, de Torga, de Eugênio de Andrade, de Vieira da Silva, de Menezes, de João Cabral de Melo Neto, de Manuela Neto. Vejo-a na casa da Travessa das Mónicas, aqui bem perto, a mostrar-nos azulejos do filho Xavier com uma alegria sem recuo. Ouço-a citar Maria Velho da Costa, quando ela falava dos visionários do visível. E Eduardo Lourenço, aqui presente, saúdo, citando também: em sentido radical, não há nada a dizer de um poema, pois é ele mesmo dizer supremo. Lembro os passos da sua dança sobre o mundo, e por isso esta cerimónia vai ser atravessada pelo voo dos bailarinos que a deslumbrava. Há uma carta dela à mãe a falar do Lago dos Cisnes, veremos a seguir, como de uma felicidade. Recordo a sua arte de contar histórias e a malícia com que as contava. Ouço-a dizer com magnífica ironia: não fazer nada exige muito tempo, pois fazer nada é uma coisa que não se pode fazer depressa. Lembro a sua distração de tudo, menos do que valia a pena. Ouço a Cristina falar dela com um louvor tão raro que era quase uma rendição. Vejo Cesarinho a visitá-la quando o frio se aproximava e a falar-lhe com um silêncio tão puro que se podia respirar. Lembro o Rui Sinati a contá-la como quem conta o segredo. Vejo-a iluminada pela amizade e pelos relâmpagos da raiva de Jorge de Sena. Evoco Francisco Sousa Tavares, aquele que lhe ensinou a coragem e a alegria do combate desigual. Lembro-os, e digo com ela, e digo por ela: assim, pudesse o tempo regressar, recomeçarmos sempre como o mar. Minhas senhoras e meus senhores, a entrada de Sofia no Panteão Nacional, nos 10 anos da sua morte e nos 40 anos de 25 de Abril, confirma as palavras que dizem a sua vida: poesia, liberdade, justiça, como 3 razões para que os homens se possam olhar nos olhos. Para Sofia, os poemas, mais do que para ser lidos, são para ser ditos. Assim, penso que não diminuo a solenidade e o sentido desta cerimónia, antes os acrescento e reforço, se vos convidar a que digam comigo o poema coral, que é uma das insígnias da sua arte poética. Eu digo primeiro e depois desta vez. Ia e vinha, e a cada coisa perguntava que não me tinha. Peço a vossa ajuda. Ia e vinha, e a cada coisa perguntava que não me tinha. Sofia sempre, muito obrigado.